Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos estar louvando o Senhor, vamos estar adorando o nome do Senhor nesta noite. Amém? Amém. Vamos lá. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Jesus. Amém, irmãos. Amém. Chegou até aqui, agora fica com a mensagem e a palavra do pastor Hugo neste momento. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém. Hoje gostaria de trazer um tema muito relevante ao seu coração. O tema é o despertamento espiritual da igreja. E queremos falar sobre o perigo do sono espiritual. Nós iremos ler dois textos. O primeiro texto está em Isaías, capítulo 44, versículo 3 ao 5. E o segundo texto em Joel, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 14. Portanto, assim diz a palavra do Senhor: pois derramarei a água na terra sedenta, e torrente na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole, posteridade, e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos, à beira do rio. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão:
do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Isaías 44, 3 ao 5. Agora vamos ler Joel, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, e Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se. Ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da sua palavra e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha esclarecer, iluminar os nossos pensamentos, para que possamos entender a Tua boa e perfeita e agradável vontade. Fala conosco, é o que nós pedimos, desde já agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, o texto de Efésios, ele diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te e dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5,14. Entendamos que o apóstolo Paulo, ele exorta, encorajando a igreja cristã a viver um verdadeiro despertamento. Isso nos leva a entender que existe uma espécie de sonolência espiritual que tende a se apoderar do povo de Deus. Então nós vamos ver alguns exemplos de tais sonolências registradas na Bíblia Sagrada. A primeira sonolência seria o sono da imprudência. Está registrado a sonolência de Sansão. Em Juízes, capítulo 16, versículo 19, diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Note que Sansão dormiu entre os joelhos de Dalila, e Dalila o traiu, porque um homem veio e rapou as 7 tranças do cabelo de Sansão. E assim a força de Sansão foi retirada por causa do sono da imprudência. O segundo sono é o sono da indiferença. Esse segundo sono está registrado a sonolência de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 5 diz:
Então temeram os marinheiros, e clamava a cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono, o sono da indiferença. Enquanto todos estavam com medo, cada um clamando ao seu Deus, cada um lançando no mar as suas cargas, Jonas estava deitado lá no porão do navio tranquilamente, num sono profundo. Cuidado com o sono da indiferença. Amém? O terceiro sono é o sono da displicência. Está registrado lá no livro de Lucas, capítulo 22, dos versículos 43 ao 46. Esse sono é o sono dos apóstolos, a sonolência dos apóstolos. O sono da displicência, ou seja, o sono da apatia, ou o sono da indiferença, como você preferir. Lucas 22, 43 ao 46 diz assim: E apareceu um anjo do céu que fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Note que Jesus estava orando intensamente, ao ponto de suar gotas de sangue. E quando Jesus voltou aos seus discípulos, o encontrou dormindo. O sono dos apóstolos. E Jesus disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Cuidado com o sono da displicência, com o sono da apatia, da indiferença. Que você possa sensibilizar com essa palavra. E o quarto sono é o sono da distração. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 9, diz sobre a sonolência de Eutico. Assim diz a palavra do Senhor: Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. O sono da distração. A sonolência de Eutico levou-o à morte. Paulo estava pregando a palavra e ele pegou no sono, num sono profundo, e por isso caiu do terceiro andar e foi encontrado morto. Cuidado, porque tais sonolências resultam diretamente à indolência humana, ou seja, a falta de sensibilidade que tende
a negligenciar a importância da seriedade do reino de Deus. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, ele nos convoca para vivermos um autêntico, ou seja, um verdadeiro despertamento espiritual. Igreja, entenda que o despertamento espiritual da igreja é uma promessa segura de Deus. Igreja, entenda que o despertamento espiritual da igreja é uma necessidade vital para todos nós. Igreja, entenda que o despertamento da igreja somente virá quando a igreja tiver sede de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 42, versículo 1: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluias. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda que o despertamento da igreja, ela produz resultados gloriosos. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a dinamite que explode pedras mais duras. Quando Deus age, não existe caso difícil para Deus. Saulo era o maior perseguidor da igreja. Jesus transformou-o no maior apóstolo. Aleluias. Homens que foram impactados e impactaram multidões por causa do despertamento. Exemplo, George Whitefield, quando ele pregava, multidões se acotovelavam uns aos outros para ouvir, e eram milhares de pessoas convertidas. Aleluias. Quando John Wesley pregava nas minas de carvão, só se via um filete branco de lágrimas descendo dos rostos dos encarvoados. Glória a Deus. Quando Jonathan Edwards pregou, depois de orar e jejuar alguns dias, naquela mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado, 500 pessoas foram salvas. Glória a Deus. Esse é o testemunho ousado da palavra de Deus. Como seria maravilhoso ver a igreja como o exército de Deus, cheio do Espírito Santo, testemunhando o nome de Cristo em todo lugar. Cada crente autêntico declarando com a sua própria voz: eu sou do Senhor Jesus. Aleluias! Desperta, igreja. Nós vivemos dias difíceis. Nós estamos vendo tantos escândalos no meio do povo evangélico. Líderes, pastores saindo da graça de Deus. Nós estamos vendo pessoas, líderes, mercadejando o evangelho, ou seja, negociando o evangelho, vendendo a graça de Deus. Nós estamos vendo tantas pessoas se desviando da sã doutrina,
se desviando do ensinamento saudável. Nós estamos vendo tantas pessoas abraçando uma ortodoxia morta, ou seja, uma ideologia vazia. Nós estamos vendo tantos crentes sendo amigos do mundo e tornando sem perceber inimigos de Deus. Nós estamos vendo a sociedade transtornada, desorganizada, de cabeça para baixo, corrupção, injustiça, violência e etc. Precisamos despertar. Desperta, igreja. Não há esperança para a nação, a não ser que Deus sopre sobre nós o teu espírito e nos levante como voz profética para esta nação. Precisamos de um avivamento. Precisamos estar bem acordados. É tempo de nos despertarmos para que o Senhor, quando vier, não nos encontre adormecidos. A palavra de Deus diz em Marcos 13:36, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. Para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. Desperta, igreja. Levante a Cristo e Ele te resplandecerá. Aleluia. Despertamento espiritual. Eu quero concluir dizendo que despertamento espiritual também é despertar do sono, do comodismo. Despertamento espiritual é também despertar do sono da indiferença para com os perdidos. Despertamento espiritual é despertar do sono, do desânimo espiritual. É despertar do sono do abatimento, da depressão. É despertar do sono da indefinição espiritual. É despertar do sono da negligência espiritual. Despertamento espiritual é despertar do sono do descuido e da insensibilidade. É tornar a vida, é despertar, é ressurgir. Aleluia. Enfim, despertamento espiritual é retornar a um princípio que foi estabelecido de uma profunda comunhão com Deus, de uma profunda prática da palavra e da vontade de Deus. Desperta. Desperta, igreja. Despertemos do sono. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe
toda a sua família. Esse é o desejo do pastor Hugo, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos estar louvando o Senhor, vamos estar adorando o nome do Senhor nesta noite, amém? Amém. Vamos lá. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Jesus. Amém, irmãos. Amém. Chegou até aqui, agora fica com a mensagem e a palavra do pastor Hugo neste momento. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém. Hoje gostaria de trazer um tema muito relevante ao seu coração. O tema é o despertamento espiritual da igreja. E queremos falar sobre o perigo do sono espiritual. Nós iremos ler dois textos. O primeiro texto está em Isaías, capítulo 44, versículo 3 ao 5. E o segundo texto em Joel, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 14. Portanto, assim diz a palavra do Senhor: pois derramarei a água na terra sedenta, e torrente na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole, posteridade, e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos, à beira do rio. Um dirá: pertenço ao Senhor,
outro chamará a si pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Isaías 44, 3 ao 5. Agora vamos ler Joel, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, e Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se. Ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da sua palavra e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha esclarecer, iluminar os nossos pensamentos, para que possamos entender a Tua boa e perfeita e agradável vontade. Fala conosco, é o que nós pedimos, desde já agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, o texto de Efésios, ele diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te e dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5,14. Entendamos que o apóstolo Paulo, ele exorta, encorajando a igreja cristã a viver um verdadeiro despertamento. Isso nos leva a entender que existe uma espécie de sonolência espiritual que tende a se apoderar do povo de Deus. Então nós vamos ver alguns exemplos de tais sonolências registradas na Bíblia Sagrada. A primeira sonolência seria o sono da imprudência. Está registrado a sonolência de Sansão em Juízes, capítulo 16, versículo 19, diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Note que Sansão dormiu entre os joelhos de Dalila e Dalila o traiu, porque o homem veio e rapou as 7 tranças do cabelo de Sansão, e assim a força de Sansão foi retirada por causa do sono da imprudência. O segundo sono é o sono da indiferença. Esse segundo sono está registrado a sonolência de
Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 5 diz: Então temeram os marinheiros, e clamava a cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono, o sono da indiferença. Enquanto todos estavam com medo, cada um clamando ao seu Deus, cada um lançando no mar as suas cargas, Jonas estava deitado lá no porão do navio tranquilamente, num sono profundo. Cuidado com o sono da indiferença. Amém? O terceiro sono é o sono da displicência. Está registrado lá no livro de Lucas, capítulo 22, dos versículos 43 ao 46. Esse sono é o sono dos apóstolos, a sonolência dos apóstolos, o sono da displicência, ou seja, o sono da apatia, ou o sono da indiferença, como você preferir. Lucas 22, 43 ao 46 diz assim: E apareceu um anjo do céu que fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Note que Jesus estava orando intensamente, ao ponto de suar gotas de sangue. E quando Jesus voltou aos seus discípulos, o encontrou dormindo, o sono dos apóstolos. E Jesus disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Cuidado com o sono da displicência, com o sono da apatia, da indiferença. Que você possa sensibilizar com essa palavra. E o quarto sono é o sono da distração. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 9, diz sobre a sonolência de Eutico. Assim diz a palavra do Senhor: Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. O sono da distração, a sonolência de Eutico levou-o à morte. Paulo estava pregando a palavra e ele pegou no sono, num sono profundo, e por isso caiu do terceiro andar e foi encontrado morto. Cuidado, porque tais sonolências resultam diretamente à indolência humana, ou seja,
a falta de sensibilidade que tende a negligenciar a importância da seriedade do reino de Deus. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, ele nos convoca para vivermos um autêntico, ou seja, um verdadeiro despertamento espiritual. Igreja, entenda que o despertamento espiritual da igreja é uma promessa segura de Deus. Igreja, entenda que o despertamento espiritual da igreja é uma necessidade vital para todos nós. Igreja, entenda que o despertamento da igreja somente virá quando a igreja tiver sede de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 42, versículo 1: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluias. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda que o despertamento da igreja, ela produz resultados gloriosos. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a dinamite que explode pedras mais duras. Quando Deus age, não existe caso difícil para Deus. Saulo era o maior perseguidor da igreja. Jesus transformou-o no maior apóstolo. Aleluias. Homens que foram impactados e impactaram multidões por causa do despertamento. Exemplo, George Whitefield, quando ele pregava, multidões se acotovelavam uns aos outros para ouvir, e eram milhares de pessoas convertidas. Aleluias. Quando John Wesley pregava nas minas de carvão, só se via um filete branco de lágrimas descendo dos rostos dos encarvoados. Glória a Deus. Quando Jonathan Edwards pregou, depois de orar e jejuar alguns dias, naquela mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado, 500 pessoas foram salvas. Glória a Deus. Esse é o testemunho ousado da palavra de Deus. Como seria maravilhoso ver a igreja como o exército de Deus, cheio do Espírito Santo, testemunhando o nome de Cristo em todo lugar. Cada crente autêntico declarando com a sua própria voz: eu sou do Senhor Jesus. Aleluias. Desperta, igreja. Nós vivemos dias difíceis. Nós estamos vendo tantos escândalos no meio do povo evangélico. Líderes, pastores saindo da graça de Deus. Nós estamos vendo pessoas, líderes, mercadejando o evangelho, ou seja, negociando o evangelho, vendendo a graça de Deus. Nós estamos vendo
tantas pessoas se desviando da sã doutrina, se desviando do ensinamento saudável. Nós estamos vendo tantas pessoas abraçando uma ortodoxia morta, ou seja, uma ideologia vazia. Nós estamos vendo tantos crentes sendo amigos do mundo e tornando sem perceber inimigos de Deus. Nós estamos vendo a sociedade transtornada, desorganizada, de cabeça para baixo, corrupção, injustiça, violência e etc. Precisamos despertar. Desperta, igreja. Não há esperança para a nação, a não ser que Deus sopre sobre nós o teu espírito e nos levante como voz profética para esta nação. Precisamos de um avivamento. Precisamos estar bem acordados. É tempo de nos despertarmos para que o Senhor, quando vier, não nos encontre adormecidos. A palavra de Deus diz em Marcos 13:36: para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Desperta, igreja. Levante a Cristo e Ele te resplandecerá. Aleluia. Despertamento espiritual. Eu quero concluir dizendo que despertamento espiritual também é despertar do sono, do comodismo. Despertamento espiritual é também despertar do sono, da indiferença para com os perdidos. Despertamento espiritual é despertar do sono, do desânimo espiritual. É despertar do sono do abatimento, da depressão. É despertar do sono da indefinição espiritual. É despertar do sono da negligência espiritual. Despertamento espiritual é despertar do sono do descuido e da insensibilidade. É tornar a vida, é despertar, é ressurgir. Aleluia. Enfim, despertamento espiritual é retornar a um princípio que foi estabelecido de uma profunda comunhão com Deus, de uma profunda prática da palavra e da vontade de Deus. Desperta, desperta, igreja. Despertemos do sono. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti.
Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe toda a sua família. Esse é o desejo do pastor Hugo, em nome de Jesus.